Olá, seja bem-vindo. Começa agora o Tatersal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. O governo federal anunciou hoje os detalhes do Plano Safra 2023-2024 voltado à agricultura familiar. São 71 bilhões e 600 milhões de reais voltados ao Pronaf, 1 bilhão e 900 milhões de reais voltados ao Proagro+, 960 milhões voltados ao Garantia Safra e 50 milhões para a política de garantia de preços mínimos para os produtos da sociobiodiversidade. As taxas de crédito dos programas ficaram entre 4% e 5%. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, anunciou os principais projetos do novo Plano Safra da agricultura familiar. Estamos reduzindo os juros para a produção de alimentos, passando de 5% para 4% os juros para quem produzir alimentos. Além disso, as cotas do Proagro+ serão reduzidas de 50% para a produção de alimentos como arroz, feijão, mandioca, legumes, verduras e frutas no Brasil. Esse é o desafio e a redução da taxa de juros para 5% ao ano para a compra de macas e implementos agrícolas produzidos no Brasil. Nós queremos aproveitar esse ciclo, essa janela que se abriu para a agroecologia, para a produção de alimentos saudáveis, mas também de uma agricultura regenerativa, restaurativa, que recupere as nascentes de água, as matas ciliares, que possa recuperar as áreas de proteção ambiental. E é por isso que tem a criação da nova faixa do Pronaf Custeio, para a produção da sociobiodiversidade, orgânicos e agroecológicos, com juros de 3% ao ano, e a redução nas taxas de juros de 5% para 4% no Pronaf Agroecologia. O quarto pilar desse plano é o acesso das mulheres, jovens, povos e comunidades tradicionais ao crédito. Criamos uma nova faixa no Pronaf Mulher. Além disso, estamos dobrando o limite do financiamento do Pronaf B para as mulheres, que salta de R$6.000 para R$12.000. Nós queremos que a nossa juventude deseje e possa ficar no campo, com as condições adequadas para realizar os seus projetos de vida. Nesse sentido, reduzimos a taxa de juros para os jovens de 5% a 4% e aumentamos o limite do financiamento do Pronaf Jovem de R$20.000 para R$25.000. Indígenas e quilombolas. Nossa dedicação também se estende aos agricultores familiares indígenas e quilombolas, que possam hoje ser considerados públicos do Pronaf-A e estão entrando no CAF, cuja portaria está sendo assinada no dia de hoje também. Indígenas, quilombolas, extrativistas, populações tradicionais. O quinto item do que está sendo lançado hoje é da inclusão produtiva de agricultores e agricultoras de familiares de baixa renda. Outro objetivo do nosso plano é equilibrar o acesso ao crédito rural no Brasil e garantir a inclusão produtiva dos agricultores mais pobres. O oitavo pilar é do cooperativismo. E aí falo com as cooperativas mais estruturadas do Brasil, a quem quero agradecer a presença aqui. A agregação de valor e a geração de renda também são prioridades do Plano Safra. Focados no cooperativismo e na agroindustrialização da agricultura familiar, aumentamos os limites de financiamento do Pronaf Agroindústria, do Pronaf Industrialização para a Agroindústria Familiar e do Pronaf Cota Partes, voltado para a estruturação de cooperativas. O presidente Lula reforçou o propósito social do governo com o Plano Safra da agricultura familiar. E o que é que nós queremos, companheiros? Nós queremos que a vida de vocês melhore. Nós queremos que a qualidade dos produtos que vocês produzem melhore. Melhore e aumente. Tem uma vaquinha da Zanca magrinha produzindo 3 litros de leite. Vamos dar comida para essa vaca produzir 6 litros.
Vamos chamar a vaquinha atenção, companheira. Vamos produzir um pouquinho mais de leite aí que eu estou precisando, sabe, de mais litro. Sabe, vamos dar um pouquinho de milho para nossas galinhas, por isso o milho precisa baratear. Não até a ponto de dar prejuízo a quem plantou, mas que permita que as pessoas possam comprar. Eu vi muita gente aqui dizendo que quer plantar milho. E uma coisa que é importante, vocês vão plantar e nós vamos garantir preço mínimo para que ninguém tenha prejuízo na sua safra. O ministro da Economia, Fernando Haddad, falou sobre a importância de aumentar a produção agrícola para fortalecer a economia. Pudemos organizar o maior plano safra da história do Brasil, que foi recebido até aqui com entusiasmo de todo o país, que sabe que a ligação do Brasil com o campo é muito forte e precisa ser aperfeiçoada, sobretudo para enfrentar os desafios que estão colocados à frente, que já se fazem presentes. A mudança climática é um problema sério que nós vamos ter que enfrentar. Nossos companheiros do Rio Grande do Sul estão sabendo mais do que ninguém o impacto da mudança climática para a produção agrícola. Nós temos o desafio de produzir mais alimentos. Vocês todos sabem que essa dolarização da economia em função das commodities está afetando, inclusive, o preço da terra no Brasil. Isso vai exigir, até da SPU, da Secretaria de Patrimônio da União, do Ministério das Cidades, do INCRA, vai exigir uma enorme mobilização para redestinar terra para a produção de alimentos e para recuperar o solo. Nós vamos ter muita preocupação com a recuperação do solo, para que esse solo degradado seja colocado a serviço do agricultor familiar e da produção de alimentos no nosso país. Isso é essencial para o plano econômico dar certo. A economia não vai bem se o campo não for bem. A economia não vai bem se o alimento for caro. A economia não vai bem se a miséria for a prática estabelecida no campo. E esse plano safra, ele representa um avanço inestimável nesse congraçamento de propósitos. Para o presidente da Cooperativa de Produtores de Café, a Cochupé, o valor do novo Plano Safra para a agricultura familiar superou as expectativas. Nós entendemos que os valores que foram atribuídos hoje ao Pronaf são valores relevantes, importantes e significativos, sim. Como ontem foi anunciado também os dos Pronamp e demais, os 364, se não me engano, nós acreditamos que esses valores serão suficientes. Não esperávamos tanto. Porém, é necessário que aguarde um pouco por conta das resoluções que ainda tem que sair do Banco Central, Isso daqui foi anunciado pelo presidente, pelos ministros, mas sempre é bom que a gente veja primeiro como serão as resoluções. Vamos para o nosso primeiro intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Tatersal. Nessa terça-feira foi divulgado o Plano Safra 2023-2024. Produtores rurais com práticas consideradas sustentáveis terão redução na taxa de juros. Os recursos para a produção agropecuária nacional de médio e grandes produtores ultrapassam os 364 bilhões de reais, aumento de 27% em relação ao Plano Safra anterior. As taxas de juros para custeio e comercialização serão de 8% ao ano para quem faz parte do Pronamp, o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, e de 12% ao ano para os demais. Eu não tenho medo de dizer para vocês, todos os anos a gente vai fazer planos melhores do que no ano anterior. Estou convencido disso. Se enganam aqueles que pensam que o governo pensa ideologicamente quando vai tratar de um plano safra. Se enganam aqueles que pensam que o governo vai fazer mais ou fazer menos porque tem problemas ou não problemas com o agronegócio brasileiro.
A cabeça de um governo responsável não age assim. O Plano Safra 23-24 tem como foco a sustentabilidade. Produtores que estão com o cadastro ambiental rural analisado e que adotam práticas consideradas sustentáveis serão premiados e terão redução de 0,5 ponto percentual na taxa de juros. Mas nós não queremos desenvolvimento a todo custo, nós queremos compatibilizar o crescimento da economia com outros valores tão importantes quanto esse. E eu vejo muita sensibilidade de todo o setor agrícola nessa mesma direção. O programa ABC, que financia projetos sustentáveis, virou Renovagro e vai ampliar o apoio à recuperação de pastagens degradadas com taxa de juros a 7%. E o Moderagro, programa de modernização da agricultura e conservação dos recursos naturais, passa a financiar correção de solo com utilização de calcário mineralizadores e fosfatagem. Nós podemos e devemos produzir cada vez mais. Nós podemos e devemos intensificar a nossa produção. Nós temos 40, 50, 60 milhões de hectares de pastagens degradadas que são passíveis de conversão e começa neste Plano Safra as linhas de crédito para esse incentivo. Calcário, financiamento, o BNDES, o Banco do Brasil, todos os bancos vão poder oferecer linhas de crédito para a gente continuar crescendo, mas preservando e combatendo o desmatamento. O Plano Safra 23-24 inclui ainda aumento de 81% nos recursos para a construção de armazéns para 6 mil toneladas e de 61% para armazéns com maior capacidade. Para sistemas de irrigação e construção de reservatórios de água, os valores subiram 30%. Conversar regularmente com todos os ministérios aqui representados nesse dispositivo, de forma a encontrar os mecanismos viáveis para que essa importante política de apoio ao setor agropecuário brasileiro possa conter os instrumentos adequados para incentivar os produtores rurais a aderirem a uma transição para uma economia de baixo carbono, uma agricultura de baixo carbono. Para algumas lideranças do setor, o anúncio foi positivo. Teve uma demanda que a BIMAC pediu muito, que era a volta do Pronamp. O Pronamp é uma linha de financiamento para máquinas agrícolas de agricultores até faturamento bruto até 3 milhões e a máquinas até 600 mil, agricultor médio. E essa linha voltou. Teve também, o governo está colocando um rebate nas taxas de juros de custeio de 0,5% ou 1% para agricultores que têm uma boa prática de meio ambiente. Então isso também é bastante positivo, que o meio ambiente é uma agenda que veio para ficar e não vai embora. Então a gente está bastante otimista com o Plano Safra. Esse tem sido um ano desafiador para a agricultura como um todo. A gente observou no início do ano uma volatilidade muito intensa nos preços dos grãos, que diminuíram, preço de soja, preço de milho. Isso naturalmente demandará uma necessidade de capital adicional, que talvez não seja suficiente para cobrir tudo que seja necessário. Mas aí a gente tem dentro desse elo da cadeia do agronegócio outros segmentos que poderão contribuir com esse processo. As traders agrícolas, as grandes revendas, que fatalmente se defrontarão com o papel de ser também um dos agentes financiadores da agricultura brasileira. O deputado Arnaldo Jardim, que participou da cerimônia do Plano Safra em Brasília, avaliou o recurso disponível. Nós reconhecemos que houve um esforço por parte do governo. Lógico que nós gostaríamos de ter um volume ainda mais importante para que nós pudéssemos dar desenvolvimento ao Plano Safra. Mas o número de hoje, 364,22 bilhões, somado à previsão de amanhã, nós temos um número para a agricultura familiar, o pequeno, de mais 77, isso empurra o plano, a mobilização de recursos para casa de mais de 440 bilhões. Então, nós consideramos isso muito razoável. Nos preocupa as taxas de juros. As taxas anunciadas são para custeio de 12%, 8% ou 6%, dependendo do porte do agricultor. Compreendemos que é numa situação de uma Selic exagerada, os juros reais no Brasil estão num patamar absurdo, e isso vai impor um sacrifício muito grande ao setor. Queria destacar também que a alocação de recursos mais para o custeio nos pareceu bem positiva. E um outro ponto também
que é importante para nós é a ampliação do recurso do PCA, do Programa de Construção de Armazéns, que teve um crescimento significativo de 81%. Pontos a preocupar. Primeiro, preocupação com relação aos recursos destinados ao seguro. Não houve um avanço significativo, nós queríamos aumentar a questão do seguro, que é aumentar a cobertura para os riscos que o agricultor tem. Segunda questão, que nós vamos ficar muito atentos e queremos saudar esse passo de ter um diferencial de sustentabilidade pelo CAR analisado ou pelas boas práticas, uso intensivo de biológicos, de bioquímicos, tudo mais tal, que isso possa ter um critério ágil, desburocratizado de verificação, senão é uma boa intenção de estímulo, mas ela acaba não conseguindo ser praticada. Então, esses são os pontos que vão nos guiar. Ressaltar aí o esforço do ministro Carlos Favaro, do ministro Paulo Teixeira e dizer que nós vamos acompanhar para que esse recurso chegue realmente ao produtor nessas condições. O PIB do agronegócio pode crescer quase 36% neste ano e atingir um patamar de 2 trilhões e 600 bilhões de reais. O PIB do agronegócio engloba todas as atividades desenvolvidas antes, dentro e fora da porteira. Mas esse crescimento deve ser puxado principalmente pelo setor primário, que deve crescer 5,6% e movimentar 760 bilhões de reais. O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil também projetam altas de 0,4% para o PIB da agroindústria, que alcançaria 609 bilhões de reais, e de 0,6% para a área de serviços voltados ao setor, para pouco mais de 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Já o PIB dos insumos deverá cair 15,7%, em boa medida graças à queda dos preços dos fertilizantes. O Banco Central divulgou a ata da reunião do Copom da semana passada. Há expectativa de quedas nos juros. O texto reforça que a atual condução da política monetária por parte da instituição será mantida até que se consolide o processo de desinflação e a ancoragem das expectativas em torno das metas. O documento relata que durante a reunião ocorreu um debate entre os membros do comitê sobre a resiliência da atividade econômica no primeiro trimestre. Na visão geral, o crescimento foi puxado pelo setor agropecuário. Os outros setores devem apresentar crescimento modesto durante o ano. Representantes dos setores de serviços e da indústria apresentaram sugestões para o projeto de reforma tributária que deve ser votado na semana que vem em Brasília. A preocupação maior é do setor de serviços. Economistas calculam um aumento de carga tributária e risco de perda de postos de trabalho. O que a gente pede é que haja uma equalização do tratamento do setor de serviços com uma alíquota um pouco reduzida, a fim de que o setor consiga ter uma tributação final equilibrada. A simplificação da cobrança com a unificação dos impostos é ponto defendido pela indústria, mas com gatilhos para evitar aumento de tributação. A gente acha que o dispositivo que tem no texto, que traz essa trava, ele deve ser aperfeiçoado para termos a garantia de que não vai ter aumento da carga tributária global da economia. O relator recebe agora as últimas sugestões de ajustes. O texto final deve ser apresentado aos líderes partidários antes da votação em plenário na semana que vem. O coordenador do grupo de trabalho, o deputado Reginaldo Lopes, prevê que o texto vai ser aprovado na Câmara em 15 dias e com um placar de mais de 400 votos. E o Tatersal faz agora mais uma rápida pausa. Estamos de volta com o Tatersal. Produtores rurais, pesquisadores, empresas e representantes de cooperativas de todo o país estão reunidos em um evento em Campinas, no interior de São Paulo. O objetivo do encontro é discutir sobre o cenário atual e melhorias para o setor. Pelo menos 500 lideranças do setor cooperativistas reunidas em busca de conhecimento. E não é para menos. As mudanças no cenário político-econômico nacional, o incerto destino da guerra no leste europeu, custos altos e concorrência de mercado com grandes empresas têm preocupado produtores e investidores. A única saída é a cooperativa, faz a escala com seus iguais. Então o cooperativismo tem um longo caminho para percorrer e está percorrendo isso. O Brasil já tem hoje mais da metade da produção agrícola vinda de cooperativas. Esse é o caminho certo e nós estamos nele, felizmente.
O setor está em constante aperfeiçoamento na gestão financeira e de risco, sucessão familiar, inovação e investimento tecnológico. Além disso, as cooperativas também estão atentas aos rumos do acordo entre Mercosul e União Europeia. O presidente da Minasul defende investimento na imagem do Brasil e em mais tecnologia. Nós usamos muito tecnologia e inovação. A tecnologia em si só não é uma coisa muito importante, mas a tecnologia aplicada, tanto da porteira para dentro, as questões de agronomia, como da porteira para fora, a questão da comercialização, a questão da logística, a questão da rastreabilidade, fundamental para nós provarmos, inclusive, a condição diferenciada do agronegócio brasileiro. Nós temos toda a condição de mostrar isso para o mundo e utilizando tecnologia para isso, inclusive. As cooperativas têm um papel fundamental na sociedade e na economia de forma geral. Só neste ano, o faturamento das cooperativas atingiu a marca de 253 bilhões de reais. Muita gente não tem nem a dimensão do que seriam esses 253 bi, né? Só que não é somente sobre as cifras. Eu estou falando de cooperativas que levam o desenvolvimento humano, eu estou falando de cooperativas que trabalham a sociedade, que trabalham os jovens, que fazem uma série de ações para promover o crescimento de onde elas estão inseridas. O Grupo Nilco Pay TV tem muitos motivos para comemorar neste mês. Hoje é aniversário do canal Sabor e Arte. Já são 2 anos no ar, trazendo para você o melhor da gastronomia. O Sabor e Arte completa 2 anos no ar. Um canal com 24 horas dedicado à gastronomia. Vocês vão ver, melhor mostrar do que falar, né? Tem jornalismo e documentários. Gastronomia arte. É tão arte, não é? A melhor cobertura de eventos gastronômicos. Oi pro mundo! É uma ponta do iceberg das coisas incríveis que a gente pode descobrir aqui. Receitas para todos os paladares. Na panela, no forno ou na brasa. E hoje a gente vai fazer uma viagem direto da brasa, meter a mão na massa. Aqui você descobre restaurantes incríveis. A isomia significa tingir com índigo. O nome da Nelita é referência à minha mãe. O Mocotó tem uma especialidade que é unir contraditórios. E experiências extraordinárias. A caça aos cogumelos selvagens da Floresta da Tijuca. Experimente. Lifestyle, viagens e cultura. A gente faz tudo por boa televisão, né? Nesses 2 anos, reunimos chefes, especialistas, gente apaixonada por comida, em uma programação cheia de estilo e muito, muito sabor. Parabéns, Sabor e Arte, por esses 2 anos de muito sucesso. E a gente está esperando que continue assim. Para mim é a maior honra estar aqui completando 2 anos com vocês. É demais fazer parte desse canal. 2 anos de vida intensa. De muita informação. E que venham muitos anos, né? É isso. Parabéns, Sabor e Arte. Saúde pro Sabor e Arte. Sabor e Arte, um canal de gastronomia. Consulte sua operadora de TV por assinatura. E o Tatersal de hoje fica por aqui. Amanhã eu volto com outras informações. Eu espero vocês. Até lá. Tchau.